Ofereço minhas reverências em Nitalila Pravista, Om Vishnupada Satrashat, Shishmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, e a Nitalila Pravista, Om Vishnupada Satrashat, Shishmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e meus infinitos Dandavat Pranamas, a Nitalila aos pés de Lashmi Nitalila Pravista, Om Vishnupada Satrashat, Shishmad Bhaktivedanta Ramchandra Prabhuji and all the Vaishnavas Maharaj offer infinite Dandavat pranams. Then Nityalila Prashna Vishnupad Ashtutra Satchishma Bhaktivedanta Swami Maharaj Swami Maharaj está oferecendo. And the Puja Charanavas Ramchandra Prabhuji and all the Vaishnavas. Today, Hoje just I speak few words and I finish quickly. eu vou falar apenas algumas poucas palavras e vou terminar rapidamente. Amanhã é Nishinra I Chaturdasi. explained in the morning as well Eu falei também de manhã the incarnations of God. de todas as encarnações do Senhor. Srila Rupa Goswami Pada explained primarily three of them. Shila Rupa Goswami Bhagavatamrita, Pada fala no Lago Bhagavatamrita que 3 encarnações em especial. Paravasta. Nishinra é Paravasta. Ramchandra is Paravasta. Não, Ramachandra é Paravasta. Krishna is also called Paravasta. Krishna também é Paravasta. E Nishinra também é Paravasta. Essas 3 especiais encarnações Paravasta. são Paravasta. O que é Paravasta? Where God Onde o Senhor is manifesting the sweetness between the devotee and him. It's called Paravasta. Properly is manifesting those moods. manifesta a sua doçura Like this he has explained. entre o devoto e ele, e isso é chamado de Paravasta. Esses humores são It's manifestados. called Nishinradeva Paravasta. é chamado de qual Paravasta? Qual humor é predominante? Bhaktavatsala. Love and affection towards all the devotees, meaning Paravasta. Ele devotees. tem esse He manifests humor, something beautiful. humor e afeição paternal em relação a seus devotos. Quando é tão belo, Moods. esses humores são tão belos, são únicos e sem paralelos quando ele manifesta ele. Não dá para It's not explicar. manifesting any other incarnation at all. Isso não é manifestado em nenhuma outra encarnação. Quando Prahlada Maharaj apareceu para Nishinradeva, Heart melted. teve o coração derretido. Oh, Kuravira Mahavishnu Janathan Saratamakam. Como ele estava antes, Ugra Mahavishnu, ele estava num humor, manifestando um humor muito bravo. Ele estava manifestando esse humor muito bravo. He killed Hiranyakashipu Ele matou Hiranyakashipu and started to look on everyone. e começou a olhar para todo Everyone mundo. got afraid and E tá todo mundo com medo. O que fazer? everyone ran away from him. Todo mundo saiu correndo He dali. was so afraid. Brahma ficou com tanto medo. And Nrsimhadev started to chastise the Brahmaji also. E Nishinradeva começou Benedictions like this to the demons. a castigar Brahmaji. Por que você foi dar essa bênção para um demônio? All the demigods were standing away from him and Todos os semideuses estavam ali parados diante dele, Nrsimha Katha is also coming like this. glorificando ele. Esse é o kata de Nishinrapali. After killing Hiranyakashipu, Nrsimhadev appeared and all the demigods Após came at that place and then matar fight to him. So this Hiranyakashipu, name is todos, Devapali. todos os... O Nishinradeva apareceu diante de todos os semideuses e todos os semideuses começaram a glorificá-lo. Por essa razão, o nome deste local é Nishinrapali. But reality the place name is Devapali. Mas, na verdade, All the demigods they came
O nome é glorified Devapali. like this. Todos os semideuses foram lá e o glorificaram. Narasimhadev was still angry. Mas Nishinradeva His anger moved. ainda estava com raiva. To pacify to him, Lakshmi Devi was O sad. seu humor de ira estava Lakshmi muito, told, I cannot go in front of him right at this moment. muito alto. E para The qualificá-lo, husband. Lakshmi Devi foi enviada, mas ela não conseguiu ficar diante dele. Porque quem costuma pacificar um marido? É a esposa, não é? Mas ela não conseguiu. Like this. As esposas castas agem assim. It's controlling to the husband. Elas Like she controlam pacify as well. os maridos e assim o Lakshmi said at pacificam. that time, Mas Lakshmi Devi "I cannot go in disse, front of him in right at this Des- moment. He's so angry." dessa vez eu não consigo, ele está com tanta raiva. Quem vai? Nem a esposa não conseguiu ir, então quem é que vai? Then Prahlad, you go. And when Ei, Pralada, vá você. Prahlad Maharaj came near him, E aí Pralada Maharaja foi diante dele. Prahlad, Narasimhadeva, all anger disappeared. E ao ver Pralada, toda a ira de Nishinradeva desapareceu. Narasimhadeva made Prahlad sit on his lap. Nishinradeva colocou Pralada sentado em seu colo. His heart completely melted. E o seu coração derreteu completamente. He was manifesting the most anger mood. Ele estava manifestando esse In humor 1 second, de ira tão forte, mas em um segundo. his heart melted. O seu In coração Vishnu Puran also it is explained like this. se That's in derreteu. Puran, you can read. Very beautiful. Você consegue ler esse Nishinra Purana tão belamente assim? I'm late. I'm sorry. Ele falou a Pralada, desculpa, eu me So atrasei. many times. O seu pai I did my budget, tentou but I'm sorry. te matar tantas That vezes. time, Narasimhadev, he Você fez o meu bhajana. Prahlad Maharaj, it's almost like an affection. Desculpa, eu estou atrasado. Então ele bateu nas costas de Prahlada Maharaj com tanta afeição e Prahlada Maharaj falou: This is Ei, only Prabhu, your mercy. isso tudo é a sua misericórdia. With the blink of your eye, creation, destruction, everything is happening. Num piscar de olhos seus, Creation, destruction, each tudo and everything. acontece. A criação é criada e destruída. Creation in this world, Em um piscar de there's nothing olhos, in this world and destruction of this world. você cria e destrói esse universo. Isso não é um grande feito, criar e destruir um universo. Você faz isso com um piscar de olhos. Ó, Prabhu, This is only your mercy that you are here. isso é apenas a sua misericórdia Narasimhadev said, no, Prahlad. que você está me falando. Mas Nishinra falou, não, Pralada, você fez tanto por mim. This is explained in the 8th chapter. No Madhurya Kadambi é explicado no 8º capítulo, Vishwanath Chakrabarti Pada explica. A misericórdia do Senhor é tão bela. Simultaneously is manifesting many moods. Então, ela manifesta simultaneamente All muitos is manifesting. humores. Depending on the mood of the Todos os devotee, humores são It's manifestos. manifesting the same form depending on the mood of the devotee. Dependendo do humor do devoto, uma forma é manifesta. No Madhurya Kadambini é explicado isso. Em Dasya Bhava, This Jin, para os Dasya Bhaktas, they like touch the chin of the devotee, and the devotees they see the God and they cry again and again. God, he again let devotee sometimes faint and then he wakes again. God is saying you performed so much, must I cry again? quando o devoto tem o Darshana de They touch Bhagavan, the chin of the devotee, and the devotees they see the God and they cry again and again. God, he o devoto vai ver o Senhor. Perdão.
touch the chin of the devotee, and the devotees, they see the God and they cry. Again and again, God, he... Então, quando o devoto tem o Darshana de Bhagavan, Bhagavan toca o devoto e o devoto, ao ver Bhagavan, chora e desmaia. Again, E novamente, sometimes faint and then he wakes again. o devoto acorda e desmaia de novo. Então o Senhor falou, você fez tantas austeridades, por muitas vidas você não comeu nada, você se esforçou tanto apenas por mim, meu coração é como uma pedra, eu não posso fazer nada por você. Leia uma Madhura Kadamini e você vai chorar. Quando o Senhor está nesse humor humilde, ele fala isso. Após ouvir esse katha, o devoto chora. O Senhor está dizendo, oh meu querido devoto, você abandonou tantas coisas por mim. O Katha de Raghunatha Dasa Goswami também explica isso. Raghunatha Dasa Goswami, quando ele estava no Radhakunda, sentado, fazendo bhajana, e vendo Krishna foi lá e ele falou, ei Raghunatha, quero te dar uma bênção. Neste momento, Ashahari Amrita Sindhu. Sim. Lembre-se disso. Raghunatha Dasa Goswami, ao ver este belo humor de Raghunatha Dasa Goswami, o coração de Krishna se derreteu e ele falou, ó Raghunatha, eu vou te dar uma bênção. E Raghunatha Dasa Goswami falou este verso. Bakari significa Krishna, o matador de Bakasura. Aquele que matou Bakari é chamado Bakasura, é chamado de Bakari. Então ele disse, ó Bakari Krishna, eu não quero sua misericórdia. Eu posso aceitar essa austeridade e penitências infinitas vezes, não tem problema. Mas, se eu não tiver misericórdia de Srimati-Radhika, eu não preciso da sua misericórdia. Sem obter a misericórdia de Srimati-Radhika, eu não preciso da sua misericórdia. Raghunatha Dasa Goswami está dizendo, ó Rupa Manjari, se você estiver satisfeita comigo, apenas ore por mim. Srimati-Radhika, talvez você possa me dar um olhar de soslaia. Infinita, por um tempo infinito, eu posso fazer austeridades. Eu quero morrer lá no Radhakunda, mas eu irei manter essas austeridades até obter a misericórdia de Srimati-Radhika. No Vilapa Pushpanjali é dito, além do Radhakunda, eu não quero ir para lugar nenhum. Que fé! Esse é o estágio mais elevado de fé. Ele não quer ir para nenhum outro local além do Radhakunda. Dentre todos os Goswamis, Gopala, dentre os 6 Goswamis, Siddhiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha, dentre eles, Raghunatha Dasa Goswami. Perdão, os 6...
Bhajana Kutira, os locais de Bhajana dos 6 Goswamis, Shirupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Diva Gopala Bhatta, eles faziam Bhajana em diferentes locais. Sanatana Goswami tinha o Bhajana Kutira dele num local específico. Eles tinham vários Bhajanas Kutiras em diferentes locais. Radha Kunda, Giriraj Govardhana, em diferentes locais. Em muitos locais você pode achar. O Bhajana Stala de Rupa Goswami também é assim. Gopala Bhatta Goswami também. Ele tem o seu Bhajana Kutira em diferentes locais, mas Raghunatha Das Goswami só tem o Bhajana Kutira em um local. Ele veio de Jagannath Puri para onde? Para cá, para Vrindavana. Ele foi para a margem dos Radha Kunda e ficou lá de noite, sentindo tanta separação de Mahaprabhu. E ele pensou, se eu não obtiver a misericórdia de Mahaprabhu, vou me matar. Como eu vou me jogar de algum ponto específico, ou me jogar na água. Ele pensou algo assim. Então, Raghunatha Das Goswami, em Giriraj Govardhana, ele compôs tantos slokas. Ele compôs muitos slokas sobre as glórias de Giriraj Govardhana e sobre as glórias de Braja. Em separação de Mahaprabhu, o que estava acontecendo? Giriraj Govardhana parecia como a boca de uma cobra. Radha Kunda parecia como a boca de um tigre. Veja, aquele que glorifica tanto o Radha Kunda no humor de separação fala assim. Vrindavan parece como um local de cremação, um cemitério. Por que estou dizendo isso? Porque a fé de Raghunatha Das Goswami é assim. No momento da separação você pode entender a fé. No momento do encontro não é tão... Não tanto. No momento do encontro você não entende tanto a fé. Mas quando você está separado daquela pessoa, as glórias daquele devoto, as glórias da fé desse devoto, isso vai ficar visível. Mas quando está perto, não dá para entender. Mas quando você está separado de alguém, então você vai pensar sobre essa pessoa. Então, Raghunatha Das Goswami só tem um Bhajana Stali, que é o Radha Kunda. Ele diz, eu não quero ir a nenhum local além de Braja. Por essa razão, Raghunatha Das Goswami, no seu Jadunandanacharya Pranama Mantra, ele explica a escritura de Raghunatha Das Goswami Mukta Charita explica isso muito belamente. Esse bhajana, leia isso, tanta misericórdia tanta bem-aventurança virá para você. Raghunatha Das Goswami, ele estava orando para o seu Diksha Guru, Yadunandanacharya.
nada com ele. How? We know about Guru only by when Gurudev is away from our eyes. Quando then we know Gurudeva about está relationship. longe da gente, In this world also, a gente vai conseguir entender o tipo de relacionamento que existe. Neste mundo é assim. Quando essa pessoa vai para longe de nós, quando essa pessoa se separa de nós, quando a gente está perto daquela pessoa, a gente não entende, a gente briga com a pessoa, a gente brinca com a pessoa, mas quando essa pessoa está longe de nós, quando seus passatempos de desaparecimento se manifestam, aí você vai entender, você vai pensar, eu encontrei essa riqueza, mas agora onde ela está? The rareness of that we must realize. Você vai, Bhakta It's very, Sangha, very rare. você vai cair em si. O quão raro é isso? Eu obtive essa riqueza suprema He's having his Nishka faith e perdi. only in the Então Raghunatha Dasa Goswami tem essa nicha apenas nos pés de lótus de Shrimati Radhika. Ele está dizendo a Krishna. Ei, Bakari, Krishna, I don't need your mercy. eu não preciso da sua misericórdia, não. We don't get the mercy of Srimati Radhika. Sem a misericórdia de Shrimati I Radhika, don't want your mercy. eu não quero a sua misericórdia. Eu estou dizendo isso porque Prahlad Maharaja, When he came nearby, quando ele se aproximou de Nishinradeva, he put Prahlad Maharaj in his lap. ele colocou Prahlada Maharaja em seu colo e disse: Ei, Prahlada, Your father gives so much trouble to you. seu pai te deu tanto problema. He gave, right? Foi? Não foi? Tried to kill him also. Tentou te matar. Threw him down from the mountain. Ele tentou matá-lo, tentou jogá-lo da Threw him montanha. in the middle of snakes. Jogou ele no meio das Get cobras. him crushed under the feet of an elephant. Tentou esmagá-lo com o pé de um elefante. Moreover, he even fed him poison. Even he sent his sister Deu-lhe Holika. veneno e enviou a sua irmã Holika. She had a boon that the fire will not touch her. She can never Essa be burned by demônia fire. tinha a So she sat in the bênção de que ela não seria tocada pelo fogo, mas quando ela levou Prahlada para o fogo, Prahlada foi salvo e ela foi queimada. Então, com tantos esforços, ele tentou matar Prahlada. Veja, Nishinradeva está dizendo: I'm late. eu estou atrasado. I'm complaining because in Mathura Kadambini, No Madhura next chapter you Kadambini, can read. no último capítulo, você pode ler. So Sarja, so Kamara, so Rupra. Depending on the mood of the devotee, Dependendo do humor do devoto, God is manifesting o Senhor his form of body. se manifesta de acordo. Like for example, devotees fainted, then Por exemplo, quando o devoto they touch desmaia, the chin of the devotee, and the devotee comes back to consciousness again. ele toca a testa do devoto e o devoto recobra a consciência. Devotee takes exertion of God and cries. Então o devoto tem o darshana do Senhor e chora. God says, "Oh dear devotee, Então o Senhor diz: ó querido devoto, por mim, você
se esforçou tanto, você fez severas penitências por mim. You have been suffering. Por muitas e muitas vidas você You tolerated sofreu. heat, cold. Você tolerou o frio e o You did calor. all for me, right? Você fez tudo isso por mim, não é? What is it? Que prêmio How é much esse? sacrifice you do? Quanto você se Whether it be material love sacrificou? or transcendental love. Isso é amor material ou transcendental? Um prêmio assim com tanto sacrifício. Cheshta Prana. Krishna, aquilo, Chesta Pranaya. Bhakti is Bhakti é? towards God. So we are giving up many things for God. Bhakti é para Deus, We então a make gente efforts to attain to God. abandona tantas coisas por Deus e faz esforços para alcançá-lo. Krishna é aquilo Chesta Pranaya, Krishna é aquilo Bogataya. The God is saying, Então o Senhor estava dizendo, you did so many austerities for você me. fez tantas austeridades por mim. He's saying humbly, oh, Ele diz humildemente, my heart is so like a stone. mas o meu coração é como uma pedra. And upon seeing this, my heart will not melt. E ao ver isso, o meu coração não se derreteu. Then the devotee said, no, no. Mas you o are so devoto diz, merciful, não, you não, have não. mercy. Você é tão misericordioso. Você é a personificação da misericórdia e você não precisa fazer The nada. devotee says, E aí o devoto diz, big devotees did austerities for thousands of years. grandes devotos fizeram austeridades por milhares de anos, guianes. Beautiful relationship between the devotee and the God. Então tem essa conversa tão linda entre o devoto e o seu Senhor, veja isso. Prahlad Maharaj Katha is like this. Então o Katha de Prahlada Maharaj é assim. He made Prahlad Maharaj sit on his lap, and when, Nishinra fez Prahlada sentar em seu colo e, like parents, when they see their children in trouble, they make the children sit in their lap assim como o and pai, pat their back. quando vê uma criança em apuros, pega a sua criança no colo e acaricia suas costas. Isso é That's licking vassalharasa. the head of the baby. E fica cheirando a cabeça do filho. A mãe Keeps the baby on her lap sempre and mantém smells the head of the o baby. filhinho no This is also a colo e special fica way of cheirando parental love and affection. a Vatsalya cabeça do filho. Essa é outra especialidade, Vatsalharasa. When they're breastfeeding the child, at that time also the mother is smelling the head of the baby. So much bliss comes E at this time. a mãe Kissing sente and blessing to the tanta baby. Sente tanta bem-aventurança ao cheirar e beijar o seu bebezinho. Vatsalharasa é assim. Nrsimhadev is Bhakta Vatsalya. He has this love and affection for all the Nishinradeva, devotees. Bhakta Nrsimhadev, Vatsalya, ele tem esse amor e afeição por todos os devotos. he made Prahlad sit on Nishinradeva his lap, and colocou Prahlada sentado em seu colo you e can see Nrsimhadev, você pode tears ver dropping from Nrsimhadev eyes. que lágrimas escorriam dos olhos de Nishinradeva. And that time Prahlad Maharaj E neste momento, Prahlada said, I'm not a Maharaj businessman. disse, eu não sou um homem de negócios, não. I did only this for the love for you. Eu só fiz tudo isso por amor a você. For themselves, they want something that is selfish love. It's not pure love. Então, o amor que busca algo para si mesmo é um amor egoísta, não é um amor puro. In this material world, Neste mundo material, os they pais sacrifice so much for their children, right? sacrificam tanto pelos seus filhos, não é? Gurudev told this once. Gurudeva disse isso certa vez. If you don't become a parent, then you cannot realize love. Se você não se tornar um pai, você não vai Nourish a poder baby, so much painful. entender o amor. Nourish and take care of a child. It's not easy to do this. Nutrir e tomar conta de um bebê é tão doloroso, não é nada fácil não. Even dogs are giving birth to the babies. Mesmo cães dão à luz a bebês, But humans, mas os seres humanos, till the time, like the dogs, they forget about their puppies, right? But the human mother, she always remember. então os Maybe the child will forget about the parents. os cachorros esquecem de seus filhotes, mas os seres humanos sempre se lembram de seus About their filhos. child.
Mesmo que os filhos não se lembrem dos pais, os pais sempre se lembram dos filhos. Dia e noite eles pensam sobre seus filhos, sobre como eles vão ficar felizes, sobre o bem-estar das crianças. Mesmo se for um filho ruim, o pai vai dar suporte para ele. É explicado no Catar. Ouça isso. Havia uma viúva que só tinha um filho. E ela tinha tanto amor e afeição. She always ate after her child has eaten. So she used to wait for him, like when he comes, then he eats, then she ate. Ela sempre comia depois que o seu filho comia. Ela esperava seu filho chegar em casa e comer, aí depois ela comia. Ela tinha tanto amor e afeição por seu filho, e seu filho cresceu. E ele estava com 16, 20 anos de idade. E, naturalmente, nessa idade, a atração pelo sexo oposto. Então, ele estava atraído por uma moça. Neste mundo material, isso acontece ou não? So they were thinking, how will we stay like this? Let's get married. So the Então, girl said, I won't go get along with your mom. So então, como é que eles iam continuar assim? Eles precisavam se the boy said, casar. oh, my mother is Então, very nice because when I was young, my father died. e só que a moça falou, não quero ficar com a sua mãe. Só que o menino falou, mas a minha mãe é tão boa, ela cuidou de mim, porque quando eu era jovem, o meu pai morreu. So the Prema, girl said, you é either give assim. up your mother. Mas a menina disse, ou você The girl said, okay, fica comigo ou você fica com a sua I will mãe. marry to you. I have only one condition you have to give to me. Então, se você quiser casar comigo, tem uma condição. E o menino disse, tá bom, seja lá o que você quiser, eu faço. So when falling in love is completely fallen. Ele estava apaixonado por ela. Então ela disse, vá lá e traga o coração da sua mãe. E ela falou, ele falou, o quê? So much strong prem where it manifests that the humans they go crazy. They Então, will fall down essa even to paixão the more worse level than an animal. essa paixão se manifesta de maneira tão forte nos seres humanos que enlouquece as pessoas. Este é um mundo material, é um amor material. Você entende? Even worse than the animal. Devido a essa paixão enlouquecedora, Wintertime even. os seres humanos, eles caem em uma condição mais degradada que os próprios animais. Então era inverno e a mãe estava cozinhando para o seu filho, esperando, quando meu filho vai vir. And I will feed to him and then I will eat myself. Então eu vou alimentá-lo e depois eu vou 10 comer. o'clock. Say 10 Então o'clock. era 10 da Now it's noite. 10 o'clock. Now it's 10 minutes to 10. Agora são 10 para as So in 10. that kitchen, Então naquela cozinha, she was thinking about the child. When will he come? ela estava pensando no seu filho. Ai, que horas que I ele vai will feed him chegar? hot and fresh. Eu vou It's alimentá-lo not com uma like this comida cooking for bem, him and just leaving, oh, he will eat bem whenever he wants. quentinha e No, she was waiting for fresca. him to cook hot and fresh for him. Não é simplesmente alimentar o filho com qualquer coisa, não. Ela queria alimentá-lo com uma comida quente e fresquinha. E estava pensando, quando meu filho vai vir? Then she slept for a while in the kitchen waiting for him. And at 12 Então, o'clock at ela midnight, the child came with a huge dormiu mattress. ali na cozinha, adormeceu, esperando por Because ele. he promised his Então, girlfriend o rapaz chegou e pegou uma grande faca, that will bring the heart. porque ele tinha prometido à sua namorada levar o coração de sua mãe, certo? The chest apart of her Então, ele mother, and she cortou took him o to cut the coração heart, da sua walking mãe with the heart of her mother. e estava caminhando com o coração da sua mãe This na is mão. true. This Ele happened. estava falando, And he was walking with the heart of his mother. veja, isso é verdade, isso aconteceu. Ele estava levando o coração da sua mãe para dar à sua namorada. And Então, enquanto ele estava indo, a stone ele bateu, ele deu uma topada hit his thumb numa and his pedra. toe on the feet. Simultaneously, E aí, neste momento,
fell down from his hand. O coração da sua mãe caiu no chão e se quebrou em 2 pedaços. E simultaneamente a pedra, Like little bit of his toe was hurt. Little bit scratch on his toe. In the fez um meantime, machucado no dedão do two pé parts of dele. that hurt, a sound came from them. E das 2 partes do coração saiu um som dizendo: ó meu You filho, are hurt in your toe. Come, você machucou seu dedinho? Ah, vem aqui, sit on my lap. And sente-se with no my meu colo. cloth, I will tear my cloth. E And I com will minha própria roupa, eu put a vou bandage on your toe. fazer um curativo no seu dedo. Tal é o amor da mãe. Vocês entendem? The noble affection of the parent. This material love is this. O amor e a They don't even afeição understand even this. da mãe, isso é amor é material, você entende? Não dá, você não consegue nem conceber o amor material. A gente está falando do amor transcendental, mas a gente não consegue nem entender o amor material. Uma pessoa que está andando e olhando para o céu, o que acontece com ela? Ela vai cair. Aí alguém pergunta: "Ei, por que você caiu?" "Ah, eu estava andando e olhando para as estrelas." Você é tolo. Você é louco? Você está andando e olhando para o céu? Olhando para as estrelas no sol, olhe para o chão enquanto você anda. Se você está andando no chão, você tem que olhar para o chão, não é? Se você andar olhando para cima, você vai cair. Eu estou dizendo isso porque a gente não é capaz de entender nem o amor material, como a gente vai entender o amor transcendental. Aqueles que não têm senso comum, como vai obter amor transcendental? Tente entender um pouco isso. Então, Rai Ramananda disse a Mahaprabhu: Ramananda started from the place we are. Rai Ramananda disse: da onde nós estamos, You cannot attain prema like this. nós não poderemos alcançar prema And everything you must follow. assim. Varnashana Dharma, você tem que seguir. This material love, you must understand this. First learn slowly. Esse amor material, você deve entender isso, mas pouco a pouco, devagar e devagar, desenvolva a sua vida espiritual. Significa que pouco a pouco, por seguir a Vaidya Marga, você vai adentrar no Raga Marga. Bhaktivinoda Thakur está dizendo: você deve seguir as regras e regulações. Por seguir as regras e regulações, pouco a pouco, o devoto obtém misericórdia e adentra Raga Marga por seguir Vaidya Marga. Isso é dito nas escrituras, é verdade ou não é? The motherly love, brotherly love. As cunhadas, os cunhados, a sogra, o cunhado. No Katha de Ramachandra, tudo isso é ensinado. Nishinradeva é Bhakta Vatsalya. Nrsimhadev Parikashta is Bhakta Vatsalya, love and affection towards all the devotees. Nishinradeva, ele tem esse Bhakta Vatsalya, esse amor paternal pelos seus devotos. As outras encarnações, então as outras encarnações não manifestam esse humor tão elevado. Ele derrama lágrimas pelos seus devotos. Em um segundo ele veio.
And Ramchandra, E Ramachandra, Prajavatsalya. Prajavatsalya. Ele tem Prajavatsalya. Ramchandra is teaching. O ensinamento de Ramachandra, Any other king cannot do this. Any unique and unparalleled. There will never be a king like Ramchandra. é dado de maneira que nenhum outro rei pode fazer o que ele fez para o prazer de seus discípulos. Read Você pode ler Katha of Vikramaditya. o Katha de Vikramaditya. When the brute king Katha is coming, he found something. There were 32 dolls. So there were 32 seats, and each seat was saying, "Oh, before you want to sit here, you must listen to this." So very beautiful katha that is. So I'm saying this because listen to. When the brute king katha is coming, he found something. There were 32 dolls. So there were 32 seats, and each seat was saying, "Oh, before you want to sit here, you must listen to this." So very beautiful katha that is. Ele fez uma comparação, só que eu não, com outro Katha, mas eu não consegui entender, perdão. Because Então eu estou dizendo isso porque Ramchandra is teaching to us o Senhor Ramachandra está nos how to serve ensinando without hypocrisy. como servir sem hipocrisia e duplicidade, Giving up everything. abandonando tudo. The biggest happiness in this world is what is the happiness from wife. Então, qual é a felicidade da Give up esposa? everything, but to give up wife is not easy. Então, você pode abandonar Anyone give tudo, up their wife, tell me. mas abandonar a esposa não é fácil. Fala pra mim, quem abandonou a Anyone give esposa? until today? Alguém hoje abandonou a esposa? They gave up the wife. No, they find another wife. As pessoas falam, eu abandonei minha esposa. Não, você vai encontrar outra esposa. Mas Ramachandra, ele fez o voto de ficar apenas com uma mulher. Ele fez esse voto de ter Ekapanivata, de ter só uma esposa. Ele disse, no momento do casamento, ele disse a Sita Devi, "Ei, Sita, I want to give you a beautiful gift." eu quero te dar um belíssimo presente." What will we think if someone says this to us? What will you think? O que você pensaria se alguém te falasse isso? I'm going to give you a very rare gift. E o marido falou, eu quero te dar um presente muito, muito raro. Beautiful thing. Like a necklace, O clothes, que é a coisa mais valiosa? Um cordão, um sari, um cordão feito de ouro. maybe he will transfer his wealth to me. What else can you think of? All your property that you have, sign it in my name. Então, toda a sua propriedade, a esposa pensa, já está no meu nome. O que você vai poder me dar? Toda a sua riqueza já é minha. You should not have anything, just you. Você não tem mais nada. Me. Você já deu seu reino para mim. Você não tem nada mais sobre sua posse. What else can you imagine? Você colocou tudo já na minha conta bancária, então o que mais? The limits of your imagination. Eu estou pensando nos limites da sua imaginação. Então o marido disse, eu vou te dar Give to you. um presente. What will you think? Então o que você vai pensar? You tell. O que você quer dar, diga-me. This is true or not? A esposa vai dizer isso. O que você quer me dar? It can happen anytime, right? The husband, all your wealth, property.
Mas toda a propriedade e riqueza do marido já está Transfer it to me. no meu nome, a esposa pensa. Just I'm thinking Então, neste momento, pensando, imaginando, but from Sitaji was excited, oh, what is going to give me? mas a esposa pensaria assim, mas Sita ficou empolgada. O que você quer me dar? E Ramachandra disse, esse te. In our dynasty, we have Na nossa dinastia, Treta Yuga at that time. era a Tetra Yuga naquele momento. And I promise to you, Então, Ramachandra disse, eu prometo a você que vou fazer esse voto. and I promise to you, apart from you, Ek Pasamitra Pradari. Ekapati Vratadari, além de você, eu não vou aceitar nenhuma esposa. Ramchandra explained like this. Então, Ramachandra explicou assim. Riti Sada Chali Ai. Prana Jai Guru Vacharana Jai. At the time of the Love Kush did Kirtan. I heard when they given to Valmiki Ashram. Love Kush told to Sita Devi, oh mother, today I saw a very surprising thing. In the assembly of Ramchandra, Achali Ai. Ramchandra explained like this. Então, Ramachandra explica assim. Riti Sada Chali Ai. Prana Jai Guru Vacharana Jai. At the time of the No momento Love Kush did Kirtan. no momento em que Lava Kushma fizeram Kirtan, depois eles retornaram. Então, Lava e Kusha fizeram Kirtan para Ramachandra, na Assembleia de Ramachandra, e depois retornaram ao ashram de Valmiki Rishi. E aí eles falaram com Sita Devi. Ei, Sita Devi, Surprising thing. aconteceu uma coisa In the assembly of surpreendente. Ramchandra, Na Assembleia de Ramachandra, to do a kirtan there, nós fomos lá e fizemos um we saw Kirtan lá. beautiful, radiant deity there. Mas a gente viu Because Ramchandra umas deidades muito radiantes e maravilhosas. Porque Ramachandra, nothing like this. So Love Kush is saying, ele tinha Mother, I sacrifice at daytime and at night time. Porque Ramachandra tinha feito um sacrifício de fogo durante o dia e à noite tinha organizado esse Kirtan. Então Lava e Kusha disseram, ei mãe, aconteceu uma coisa surpreendente In hoje. that fire sacrifice place where Ramchandra was doing fire sacrifice, I heard Naquele local onde Ramachandra fazia sitting there. o sacrifício de My fogo, mother Sita Devi, what's going on? parecia que você estava I sentada was lá, feeling mãe. like I should go and embrace to my mother. Eu senti como se eu tivesse que ir lá e abraçar minha mãe. Não, mas isso é uma deidade. Aí eu vi que era uma deidade, porque o olho não piscava, então eu percebi que era uma deidade. At times what Sita Devi said. Então, neste momento, Sita Devi disse, The king gave up the queen. o rei abandonou a rainha. Mas Rama nunca abandonou Sita. Very beautiful katha he says. Que cata lindo! Que humor maravilhoso! Before sacrifice, fire Antes sacrifice, do sacrifício de fogo, Sister she said, Vashista Rishi disse, você não pode fazer assim, Brahma. É necessário que você tenha uma esposa. in fire sacrifice the wife is important. Pra- Indeed or not. No sacrifício de fogo, a esposa é importante. É necessário ou não All é? day you can do everything, like you can cook, clean, everything what. But
Você, when the fire sacrifice is going on, the wife must be there. você pode fazer The fire sacrifice cannot be completed by qualquer coisa sozinho, pode cozinhar, limpar, mas no momento do sacrifício de fogo, a esposa tem que estar presente. the husband. Ela tem que estar sentada do lado do marido. Sister Rishi said, Então Vashista Rishi disse, Ram, Ram, you cannot fight. você não pode fazer. So she said, Vashista Rishi bring disse, Sita back. traga a Sita de volta. Okay, marry another someone else. Ou então case-se com outra esposa. There are many women all around. Há muitas mulheres por aqui, Girls. muitas meninas. When Ramchandra entered Mithila, Quando o Ramachandra entrou em Mithila, the women were thinking todas as mulheres ficaram pensando to marry him. em se casar com ele. When Lord Ramchandra, Mas quando Ramachandra, he fulfilled the desires of all of them in the past time when he manifested as Krishna. ele pensou que iria satisfazer o coração de todas elas quando ele fizesse o passatempo de Krishna. Ramchandra said to Gurudeva again and again, Então Ramachandra disse a seu Gurudeva repetidas vezes, não, give me a solution, I cannot por marry favor, eu não posso me casar com outra pessoa, scriptures. And me then dê outra solução. Então ele olhou nas escrituras e Rishi said yes. Vashista Rishi disse sim. Make a golden deity of Sita Devi. Faça Like uma Purnahati, final offering of the fire sacrifice, deidade life into the deity. dourada Wife, no. de Sita Devi. E aí no momento do sacrifício de fogo eu vou dar a vida a essa I have to deidade. make the deity of Sita. This is very important. Então Ramachandra disse, eu tenho que fazer a deidade de Sita. Isso é muito importante. No Ramayana It's isso é also dito. nice. E isso é tão surpreendente. Labhikusha, ao ver isso, ficaram tão surpresos. Very beautiful pastime. Esses passatempos são tão And belos. from the day when Sita Devi Valmiki Ashram, Então, quando Sita Devi estava no ashram de Valmiki Rishi, Ramchandra also, he stayed like in his kingdom as like he was on his side. Ramachandra, enquanto isso, ele também vivia no reino como se estivesse na floresta. Ele, como um exilado, né? Um renunciado, ele vivia no chão, dormia no chão. And Ramchandra sleep on that, not on his bed. Like putting like Lakshman put like a very tiny piece of cloth on the ground in the kingdom, and Ramchandra sleep on that, not on his bed. Lakshman colocava um paninho fininho no chão I was ali thinking about Sita do Devi palácio at that time. e Sita Devi thinking about Ramchandra, and Ramchandra thinking about Sita Devi. On the Perdão, ground in the kingdom, and Ramchandra sleep on that, not on his Lakshman bed. colocava um pano fininho um pano I fininho was thinking about Sita Devi, de algodão no and chão Sita Devi thinking about e Ramchandra, and Ramchandra thinking about Sita Devi. Ramachandra dormia lá. Ramachandra pensava em Sita e Sita pensava em Ramachandra. Eles choravam. Gurudev crying like this. Gurudeva The chorava Ramayana Sagar very beautifully explained. quando assistia no Ramananda Sagara, o seriado de TV. Lá mostrava muito belamente. The daughter of Janak Maharaj Sita Devi. A filha de Janaka Maharaj, Sita Devi. Ele glorificava Sita Devi. So Sita Devi is taking out water from the well, Sita Devi pegava a água do poço and her hands were very soft. e as suas mãozinhas eram muito delicadas. O seu pé She's barefoot. nunca She's from the tocava palace of Janak Maharaj. o chão, mas agora ela era assim uma renunciada. And how she's nourishing two of her babies.
E como que ela nutria seus 2 filhos. I'm saying this because Eu estou dizendo isso porque Ramchandra is seeing all this. Ramachandra estava Because vendo tudo isso. Prema is like this. Entre amado, There is so much connection amado e amante, within the hearts prema of é each other that assim. they can see and realize. Há tanta conexão no coração dos dois que eles podem ver o que está acontecendo e entender tudo. Isso é o amor transcendental. Like any string instrument. Que nem quando você toca a vina. And another point of this thing, you play anywhere you it will vibrate the whole string. Em qualquer... One other that they can see and realize. And this is called transcendental love. Like we play the veena, Quando você toca a like vina, any string instrument. ou qualquer instrumento And another point of this thing, you play de anywhere corda, you em qualquer... vibrate the whole string. Então, em qualquer ponto da corda que você tocar, ele vai vibrar até o final. So hearts of the lovers is like this. Então, o coração do amado e amante é assim. What Vishwanath Chakravarti No says. Prema Sampuda, Vishwanath Chakravartipada explica. Radha is saying, Radhaji está dizendo, Ramchandra thinking about Sita Devi, Sita, Sita, Sita. Ramachandra estava pensando sobre Sita Devi, Sita, Sita, Sita. They both are thinking about each other. Ambos estavam pensando um no outro. So they will Ramchandra Katha we are hearing. Então eu estou dizendo isso porque o Katha de Ramachandra que nós estamos ouvindo, From outside. Ramachandra de um lado, And he's in Prajavatsal. então ele era Pradyavatsalya. His heart is so much. O seu From coração, outside looks like he's very hard-hearted. o seu coração de fora parece que é muito duro. See, Veja, but inside is very soft. And Ramchandra said, I know you have no fault. Ramachandra disse, eu sei que você não tem In Ashokvatika, nenhuma culpa. Ramachandra sabe Ravan was not the real Sitaji. que Ramchandra knew. a Sita que foi raptada por Ravana não é a Sita de verdade. Ramachandra sabia disso, no Ramayana é explicado. Lakshmana prepared a fire area for Lakshmana. her. He will take the test of her chastity. Preparou um fogo para que acontecesse o teste de castidade de Sita. E Lakshmana ficou muito bravo. Are, this is not the real Ramachandra Sita. falou, Arya, essa não é a Sita de verdade. Eu quero trazer a minha Sita de We verdade. fought so hard for this not real Sita. E Lakshmana falou, o quê? A gente trabalhou tão duro para resgatar uma Sita que não é de verdade. And the real Sita was in Kailash. Uma Sita sombra. Fire she was found. E Rama falou, a Sita de verdade está em Kailash. She did not stay with the Agni Devta. Ela não ficou com Agni Deva, Fire, com a deidade que preside o fogo. Agni is male. The Porque fire Agni will é be- homem. E se ela ficasse com ele, isso seria uma ofensa. In scriptures it is written, Nas she stayed with the escrituras é dito Kailash. que ela ficou em Kailasha com Devi Parvati. Ramchandra knows. Ramachandra sabia. The citizens, they're lying. They know. Ramchandra, he knows everything. Ele sabia de tudo. They are putting accusations on Sita Devi. Mas os cidadãos estavam fazendo acusações contra a Sita Devi. If a woman stays alone, everyone put bad eyes on her. Se uma mulher ficar sozinha, todos irão culpá-la. If someone stays with their mother, Se alguém ficar sozinho com a sua the própria heart mãe, is contaminated. o coração dessa pessoa fica Wife, contaminado. sister, mother, Esposa, irmã, mãe, filha. they should never be alone. Você nunca It completely disturbs the mind deve ficar sozinho of highly qualified people. com uma mulher. Isso The scriptures, it is coming. perdura
perturba completamente o coração de pessoas desqualificadas. Na escritura... Não, peraí. The scriptures, it is coming. They should never be alone. They completely disturb the mind of the highly qualified people. The scriptures, it is coming. Eu não entendi muito bem se ele falou que é da pessoa muito qualificada ou pouco qualificada, então eu prefiro não passar essa informação. Mas ele falou que perturba a mente das pessoas, ficar sozinho com uma mulher. Então nas escrituras é dito... My body may contaminate or not, but the mind will contaminate. Rai Ramanand is the only exception. My body may contaminate or not, but the mind will contaminate. Então, se o corpo vai se contaminar ou não, mas a mente será contaminada. Rai Ramananda é a única exceção. Mahaprabhu Rai Ramananda. Mahaprabhu picked up his finger, right? So anyways, I'm saying this because Mahaprabhu picked up his finger, right? So anyways, I'm saying this because Então eu estou dizendo isso porque Ramchandra knew that the citizens are lying. então Ramachandra sabia que os cidadãos estavam mentindo. What is the problem? Então qual é o Like the problema? Sita Devi is going from the fire and coming from the fire. She did the fire test as well. Even then again, why the citizens are questioning her chastity? Então, se Sita Devi entra ou sai do fogo, deixa que ela vá e assim, isso será uma prova de castidade para os cidadãos. Então, Ramachandra, Ramchandra Devi says, Sita, you go. Sita Devi said herself, então, Ramachandra disse, Sita, você vá. you sit on this throne. Chandra Devi says, Sita, you go. Sita Devi said herself, Então, a própria Sita Devi, por ela you mesma, sit on this throne. All your ancestors, you took a vow that you will always do what is in welfare of your citizens. Sita Devi said this to Ramchandra. então Sita Devi disse a Ramachandra, quando você sentou nesse trono, você fez esse voto So que surprised. você iria tomar conta do bem-estar de todos os seus cidadãos. Então isso é tão surpreendente. Ela falou assim. Lord Ramchandra gave up his wife for the citizens. Então Ramachandra abandonou sua esposa para o bem-estar de seus cidadãos. You can understand. So Lord Ramchandra Parikashta is Prajaranjan for citizens. Então isso é única e sem paralelos. A especialidade de Ramachandra é essa Braja Vatsalya, que é essa afeição pelos seus cidadãos. E nenhuma outra encarnação mostra isso. Now the time is up. Lila Purushottam. Então Krishna Lila Purushottama. So beautiful pastimes, Lila is going on. Então esses passatempos, essas lilas Seeing this everyone. tão belas estão acontecendo. Krishnavardhana Devi, Vasudeva Kaur. Vasudeva Krishna. Vasudeva Krishna. Prabhupada himself, Rupa- let Mother
of scripture Goswami Pada diz no about Lalita the Mala Vrindavan pastime. sobre os passatempos de Vrindavana. Very beautiful it is. Isso é muito belo. And Sanatana Goswami Pad, Brihad Bhagavatam was written scripture. E Sanatana Goswami Pada no Brihad Bhagavatamrita Explaining about Krishna, ele explica sobre Krishna explaining about the Vrindavan as well. e explica sobre Vrindavana também, Satyabhama. sobre Satyabhama. There are two types of pastimes. Há dois tipos de passatempos. If you read, you feel like a drama is like a theater is going on in front of you. Se você ler, parece como se uma novela estivesse passando na So sua in cabeça. moods that he thought, I am in Vrindavan. He thought Krishna está absorto em humores e está pensando, eu estou em they all are Vrindavana. standing beautifully. Even the Kansa's wife, no. Mother of Kansa. Então todos ficaram lá presenciando isso, até Krishna thinking about this a pastime. mãe de The Kansa. beautiful mood of Krishna. Quando eles viram Manifesting those. como que Krishna manifestou esses humores tão belos, pensando nos Brajavasis. A própria Padma era velha, a mãe de Kansa. And she started to run away from Krishna. Mas quando ela viu Krishna nessa forma tão bela de Vrindavana, ela saiu correndo atrás de Krishna e Krishna falou, ah, Krishna thinking is a gopi. você tá velho. E Krishna falou que humor lindo. Ele pensou, ela é uma gopi. And they were seeing this pastime of Krishna. E a esposa de There was no mother Yashoda, her so beautiful pastime like Krishna. He said, oh, now you're old. So very beautiful mood. Então, Krishna thinking is a gopi, old gopi like Krishna running behind him. então Krishna, quando viu Padma, ele falou, você tá velha? Ele pensou que ela era uma gopi correndo atrás dele. Ele ficou pensando tudo isso. E Satyabhama assistiu isso. Behind her, Atrás dela and Satyabhama ali, estava the Satyabhama wives of ali. Krishna were there. As esposas de Krishna estavam lá. Estavam vendo tudo isso. There was no mother Yashoda. Não havia mãe Yashoda. They all were statues. Todos eram When estátuas. Krishna in his mood is going for Kavahari, Krishna is thinking I am in Vrindavan. Mas quando esse humor de vaqueiro surgiu em Krishna, ele pensou, eu estou em Vrindavana. Quando ele viu mãe Yashoda, Sitting in this posture of churning, then Krishna like holding like this. So Krishna is trying to embrace, and he's trying to eat the butter from the statue as well. então a estátua de mãe Yashoda estava batendo iogurte e ele tentou abraçá-la assim e comer também a manteiga ali que ela estava batendo, que ela estava fazendo. And like a child is embracing the mother, E assim como so um Krishna is also filho, doing this and kissing the mother. como uma criança, ele abraçou e beijou sua mãe. And so his friends, staffs, all of them. E ele viu seus amigos, suas vacas todos. So Então ele viu people are standing behind as the trees pessoas and they are crying. paradas ali atrás das árvores e There was chorando. an angry, someone angry and watching a sidelong glance. E ele All viu these de are the longe statues. alguém. Krishna is thinking this is real, Radharani. E ele viu de longe alguém He went com and raiva. went to Radharani and found- Alguém olhando assim com raiva, com o olhar de seus lábios. E era quem? Era Radharani. Era uma estátua, mas Krishna And foi lá e achou que era real e ele beijou Shrimati Radhika. who is seeing all this? Quem que estava assistindo tudo isso? Satyabhama saw this and she was like, oh my God, Satyabhama viu isso e ela what's going pensou, on? What is he doing? o que é isso? O que está acontecendo aqui? She loves cowherd girls more than us. Ele ama essas vaqueiras mais do que a gente. They were thinking, Ela ficou pensando, my God, essas you're so vaqueiras, beautiful. meu Deus, elas são tão lindas.
that in detail. Radha e as gopis, Uttama Bhava, like the waves of ocean. assim como as ondas do oceano, Bhava lage likhunche. Not only gopis, Não same apenas- in Mahishis as well. nas gopis, isso também acontece nas mahishis, está falando dos humores que são como ondas do oceano. Very nice. Isso é muito belo. Muito belo, Came to mesmo, Dwarka. mesmo Kamadeva veio de Dwaraka. And they fainted. E ele desmaiou. The wives of Dwarka, As mulheres de Dwaraka. the Bhagavad Shlok is there. Há um sloka do Bhagavatam que diz, Internet, this very beautiful verse. leia isso na internet, são palavras muito belas. And a million times more moods is in the Srimati Radhika. E milhares de vezes mais humores há no coração de Srimati Radhika. Higher than Chandravali and the world of Gopis is Srimati Radhika. Mais elevado que Chandravali e que de todas as outras gopis é Srimati Radhika. Now the times are must I finish. Till Mangalarti speak Katha. Então ele It's so falou, beautiful Katha. já está na hora, eu preciso terminar, e todo mundo riu. Ele falou até o Mangalara, tipo, falar Harikata. Kamdev is thinking. O próprio Kamadeva estava pensando, I don't think what is Dwarka. eu quero ver o que é Dwaraka. So another song show with this. Who is bigger than Vaikuntha? Quem é mais elevado que Vaikuntha? Dwaraka Puri. And Krishna himself O próprio Krishna, with his brother Baldev Prabhu com seu irmão Baladeva Prabhu and his son, e seu with filho, his sons, with his grandsons, com seus filhos e seus netos. with his wife, the pastimes he's performing so unique and unparalleled. Ele faz esses passatempos tão únicos e sem Household paralelo. life is not easy. We are like, oh, household are bad. Some people say like this, right? A vida familiar não é tão fácil. As pessoas dizem, a vida familiar é ruim, Household certo? life very beautiful. Mas veja aqui como a vida familiar é tão bela. Like waves of ocean. Assim como as ondas do oceano. Sometimes up, down, or else flapping, Às vezes like they do. alto, às vezes baixo, às vezes dando um tapa. Those who do surfing. You know, the Aqueles waves of que surfam ocean. nas Waves of ondas ocean do are like oceano. this, up, down. As ondas do oceano são assim, vão para cima e para baixo.